Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com a aula de número 32 e tem como tema essa aula o início da concordância nominal. A gente fez o estudo de concordância verbal e agora a gente vai fazer o estudo da concordância do nome com todos os termos da oração. Então, fique com a aula da Pro. Se eu não me engano, 4 a 5 regrinhas de concordância nominal. Então, o que é a concordância nominal? Creio que pelo nome do conteúdo você já sabe. É a concordância de quê? Do nome com o restante da oração. Mas vamos para a definição. É o acordo com o qual toda palavra variável, que é uma palavra variável, a palavra que muda, né? Então, referente ao substantivo, deve se flexionar para se adaptar a ele. Ou seja, eu tenho que fazer aquela concordância daquele nome para que ele concorde, né? Fique de acordo com o substantivo. Então, vamos lá. Casos especiais de concordância. Então, a gente vai ver alguns casos que nós comumente costumamos no dia a dia, né? Na nossa linguagem informal, a gente às vezes faz até o uso da concordância nominal adequada. Então, vocês observam, a gente vai ver regras em relação, vocês já observaram que menina sempre diz obrigada e menino sempre vai dizer obrigado. Então, isso aí você já está usando a regrinha de concordância nominal, mas isso a gente vai ver mais na frente. Então, eu coloquei aqui um assunto lá que já tem lá no livro de vocês podem até acompanhar e vão ver que essa imagenzinha, essa paginazinha, esse conteúdo eu tirei lá no livro de vocês mesmo. Eu não formei, não escrevi como eu sempre faço nos slides. Então, ó, casos especiais de concordância. Aqui eu tenho o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Então, primeiro nós temos com a expressão nenhum e nem outro, um e outro, ou um ou outro. Então, o que é que a gramática nos diz quando vier uma dessas expressões? O que é que ela diz? A gramática normativa determina singular para substantivo e verbo. Como assim? Veja aqui no exemplo. Nenhum e nem outro restaurante é bom. Então, se eu tenho nenhum e nem outro, eu estou me referindo a quem? Ao substantivo restaurante. Logo, o verbo vai ficar no singular, certo? Aqui, um e outro funcionário que trabalhava. Embora um e outro dá a ideia, porque quando a gente usa um e outro, vai dar a ideia de mais de uma pessoa, não é isso? Mas só que eu estou colocando um e outro, certo? Aí a regra diz que é bem clara que o verbo tem que ficar no singular, certo? Quando eu tenho a expressão tal e qual, o que acontece? De acordo com a gramática normativa, concordam em gênero e número com a palavra a que ela se refere, com a palavra determinada. Então, vamos ver o exemplo. Então, se concorda em gênero e número, vai concordar no masculino e no feminino, se a palavra estiver ou no masculino ou no feminino. E quando fala em número, é porque vai concordar ou no singular. Se a palavra estiver no singular, vai ficar no singular. Se estiver no plural, também vai para o plural. Vamos aqui, ó. Tais razões, observe que tais razões é plural. Então, tais razões me convenceram. Logo, se razões, eu não poderia falar tal razões, né? Bem claro, uma regra bem clara. Então, a concordância nominal, gente, eu considero o estudo bem mais fácil do que a concordância verbal. Então, porque é bem claro quando eu digo tal razões, se razões está no plural, lógico que a expressão tal vai ter que ir para o plural. Observa, ele era tal quais seus amigos. Então, ele era, esse qual aqui está se referindo a quem? A ele ou aos amigos? Lógico que está se referindo aos amigos. Logo, amigos está no plural, o qual vai ficar também no plural. Então, ele era tal quais os seus amigos. Aqui eu tenho, os filhos são tais, o quê? Tais, os filhos são tais qual o pai. Então, aqui ele vai concordar
se eu estou me referindo a esse qual, estou me referindo a filho ou a pai? Se você observar, o qual está se referindo ao pai. Logo, o pai é singular, então ele vai ficar também no singular, certo? No terceiro caso de concordância nominal, eu tenho os olhos a olhos vistos. Quem nunca ouviu essa expressão, eu creio que vocês nunca tenham escutado, mas a olhos vistos, então, essa expressão normalmente é usada em situações muito formais, né? Por isso que vocês não costumam ouvir, porque a linguagem da gente no nosso dia a dia é mais informal. Então, significa claramente, visivelmente. A gramática normativa determina duas regras para ela. Então, tem duas regras para a expressão a olhos vistos. Então, qual é? Fica invariável, a primeira dela. Fica invariável ou a palavra visto concorda com a pessoa ou coisa que se vê. Como assim, Pro? Ela pode primeiro ficar invariável, ou seja, não mudar, ou então ela pode também concordar com a pessoa ou coisa que se vê, certo? Então vamos ver aqui o exemplo. Ela emagrecia a olhos vistos, certo? Então aqui eu coloquei, foi colocado aqui o exemplo, não fui eu, né, que coloquei. Então foi colocado o exemplo que não vai mudar, permaneceu a olhos vistos. Aqui, as minhas filhas cresciam a olhos vistas. Então aqui tem a olhos vistas, ele colocou o quê? Em relação a quem estava se referindo, a pessoa que está se referindo a quem? As minhas filhas, por isso que mudou. Observa aqui, a rejeição ao presidente crescia a olhos vista, certo? Então, se eu tenho a olhos vista, eu mudei o quê? Eu usei a segunda regra que diz que concorda com a pessoa ou coisa. No caso, está concordando com quem? Com o sujeito que é a rejeição ao presidente, certo? Então, tem essas duas possibilidades. Se você colocar uma, está correta. Se colocar a outra, também está correta. Isso não quer dizer, quando é que eu vou usar concordando com a pessoa, ou então quando é que ela vai ser invariável? Não, não tem problema. Você pode usar das duas formas. Não vai estar errado, ok? E nós temos aqui a regra 4 e 5. Que a regra 4 nos fala sobre a palavra mesmo, próprio e só. Essas três expressões, ela tem a mesma regrinha. No caso, quando eu digo eu, me referindo a Pro Elisângela, eu vou usar eu mesmo ou eu mesma. Então, vamos descobrir agora o que é que diz a regra com relação a mesmo, próprio e só. Então, essas expressões concordam com a palavra determinada em gênero e número. O que isso quer dizer? O que essa regra quer dizer, professora? Que a palavra mesmo, a palavra próprio e a palavrinha só, então vai concordar com quem? Com a pessoa em gênero. Se eu estou me referindo a Pro Elisângela, então eu sou do gênero o quê? Feminino. Então logo vai ficar, a expressão mesmo vai ficar em quê? No feminino. Então eu mesma decido isso. Vamos ver os exemplos. Eles mesmos, observe aqui, ó, eles está no plural, certo? E no masculino, está se referindo ao masculino. Então, eles, logo a palavra mesmo vai para quê? Vai para o plural e também para o masculino. Então, eles mesmos prepararam o jantar. Aqui no outro exemplo, eles estão, que é sobre a palavra só, certo? Então, eles estão sós em casa. Eu não vou dizer que eles estão só em casa. Então, porque a regra é clara, quando for só, certo? Vai concordar em pessoa, certo? A primeira, segunda, terceira pessoa singular ou plural, e em número, gênero e número, no caso, certo? E no último exemplo tem elas. Então, se elas é o sujeito, está no feminino plural. Então, a palavra próprio vai ficar como? Também no feminino plural. Elas próprias se entenderam, certo? Então, é essa a regra para a palavrinha mesmo, própria e só. Vai concordar em gênero e em número, masculino, feminino,
número singular ou plural. A última regrinha estudada hoje na nossa aula, como a prof já dividiu, vai ser essa, a palavra menos, certo? A palavra menos é o quê? É advérbio, a gente já sabe, vocês já estudaram. Advérbio de quê? De intensidade, né? Nós temos um advérbio. Por isso, se é um advérbio, ela não vai mudar, não varia, não muda. No entanto, é comum as pessoas flexionarem menos para o feminino, para concordar com uma palavra ou expressão feminina que a segue. Apesar disso, é o que nos diz aqui, apesar disso, em situações formais, o mais adequado é utilizar menos de maneira invariável, certo? Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas sempre costumam, por uso informal, sempre combinar, ou seja, concordar a palavra menos com a palavra no feminino. Por exemplo, ela passou a ter menos confiança. Aí, na nossa linguagem informal, tem gente que diz assim, ela passou a ter menos confiança, mas não é correto, certo? A linguagem informal a gente até pode usar, mas para escrever, então menos advérbio ele não muda, permanece mesmo, não vai concordar em gênero com a palavra não, certo? Então, ela passou a ter menos confiança, então menos está se referindo à confiança. Embora a confiança seja feminino, a palavra vai continuar menos mesmo, certo? Havia menos pessoas hoje. Aí tem gente, havia menos pessoas no pátio. Não é menos pessoa, não existe menos, certo? Aprenda que o correto é menos mesmo, seja para masculino, seja para feminino, ok? Então, nossa aula de concordância nominal termina aqui, porque a Pro dividiu o conteúdo em duas partes para ficar melhor de vocês entenderem, certo? Na próxima aulinha a gente vai ter a concordância nominal, segunda parte, ok? Aí a gente vai ver as outras regras, ok? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.